Boa noite, Malta Cultural! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, dia 22 de abril de 2021. Eu sou de Andréa Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, o programa de entrevistas aqui da Rede Sem Fronteiras no Instagram, que acontece todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas do Brasil, 23 horas aqui de Portugal. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para parceiros em 20 países do mundo. Parceiros e leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países no mundo, nos 5 continentes, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção de seus membros além fronteiras por meio de projetos literários e culturais, eventos em parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Bom, nesse momento estamos reestruturando toda a nossa rede e no decorrer do segundo semestre teremos muitas novidades. Aguardem, fiquem atentos. Bom, hoje é o dia da comunidade luso-brasileira e devido a isso eu lerei um pequeno artigo do Largo dos Correios. O Dia da Comunidade Luso-Brasileira é comemorado anualmente em 22 de abril. Esta data serve para lembrar a fraternidade entre Brasil e Portugal através do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, também conhecido como Estatuto de Igualdade, assinado em 22 de abril de 2000. Essa data foi extremamente simbólica, pois era o ano que marcava os 500 anos da chegada dos primeiros portugueses em território que depois seria o Brasil. Brasil e Portugal, devido ao contexto histórico, possuem grandes semelhanças culturais, muitas tradições que atualmente marcam o povo brasileiro, a partir inclusive de influência dos portugueses, claro, durante o período da colonização. Também na culinária, com os pratos à base de bacalhau e mesmo a feijoada são de origem portuguesa. Além do idioma, Brasil e Portugal são nações irmãs, com diversas semelhanças como arquitetura, os traços étnicos, o folclore, religião, idioma, etc. Após a independência, o Brasil acolheu diversos portugueses que vinham em busca de uma vida melhor e se tornaram comerciantes, profissionais liberais, agricultores, estreitando os laços entre ambos os países. Você sabe qual é a origem dessa data? O Dia da Comunidade Luso-Brasileira foi criado a partir do projeto de lei do senador Vasconcelos Torres, através da Lei número 5.270, de 22 de abril de 1967, que instituiu a data em todo o território nacional. As comunidades portuguesas no Brasil celebram a efeméride. O dia 22 de abril também é conhecido, lógico, como o dia do descobrimento do Brasil, quando o português Pedro Álvares Cabral, que chegou ao território que mais tarde seria o Brasil. Em homenagem a isso, eu lerei um poema, um dos nossos poemas mais significantes, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores
que não encontro por cá. Sem quinda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, que beleza, né, gente? A Canção do Exílio, ela foi criada em julho de 1843, quando o autor se encontrava em Coimbra, e ressalta o patriotismo e o saudosismo em relação à sua terra natal. Introduzida na obra lírica Primeiros Cantos, de 1846. Foi produzida no primeiro momento do romantismo no Brasil, época na qual se vivia uma forte onda de nacionalismo, que se devia ao recente rompimento do Brasil, colônia, com Portugal. O poeta trata, nesse sentido, de demonstrar a negação aos valores portugueses e ressaltar os valores naturais do Brasil. Bom, eu sou brasileira e portuguesa, porque eu tenho a dupla cidadania. Então esse é um dia muito especial para mim, que eu compartilho com vocês. Bom, pessoal, vamos lá. A Conexão Sem Fronteiras de hoje, nós teremos como convidada a escritora Márcia Schweizer, do Rio de Janeiro, Brasil. Enquanto aguardamos aqui a nossa plateia lotar, eu vou passar alguns recadinhos, tá bem? Então, esse programa, o Conexão Sem Fronteiras, é mais um instrumento de colaboração que já faz parte dessa nova reestruturação e o que utilizamos para promover os nossos parceiros. Nós aqui não fazemos saraus, desenvolvemos temas de debate de cunho literário, nada disso. Aqui nós apresentamos de forma resumida quem é esse parceiro da Rede Sem Fronteiras e um pouquinho da sua carreira. A gravação dessa entrevista não se limita às visualizações aqui das redes sociais. Ela é divulgada amplamente por mala direta para os nossos e também para os nossos representantes em 20 países. Para participar da nossa entrevista, tem que fazer parte da Rede Sem Fronteiras. Como faz para fazer parte da Rede Sem Fronteiras? Tem que participar de pelo menos um projeto anual. E também tem que, obrigatoriamente, seguir as nossas páginas nas redes sociais. Aqui no Instagram, na nossa página no Facebook e também no nosso canal do YouTube de Andréa Portugal, Rede Sem Fronteiras. Nós estamos entrevistando aqui os nossos parceiros em 3 turmas. Essa primeira turma que está sendo entrevistada são os autores solos participantes da Feira do Livro de Lisboa. A Rede Sem Fronteiras tem um stand na Feira do Livro de Lisboa e recebe os autores para apresentar suas obras, não é? Então, são esses os autores que fazem parte desse projeto que estão sendo apresentados nessa primeira turma. A segunda turma será dos coautores da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, a nossa coletânea Joia da Coroa da nossa Rede Sem Fronteiras, que é a que é distribuída para esses 20 países e em ampla escala em todo o Brasil. Então, nós vamos entrevistar na segunda turma esses coautores, primeiro os coautores da coletânea do ano passado, de 2020, em seguida os da coletânea de 2021, que ainda não foi lançada. E a terceira e última turma, os demais parceiros dos demais projetos da rede. Então, portanto, se você não faz parte da nossa família, vem fazer parte. Inclusive, eu gostaria aqui de aproveitar a deixa para falar que a Feira do Livro de Lisboa, a organização geral da Feira do Livro de Lisboa, já confirmou a data desse ano. Ela geralmente acontece sempre no final de maio, começo de junho. Eles adiaram por causa da pandemia, mas a exemplo do ano passado, vão fazer no final de agosto, começo de setembro. Nós da Rede Sem Fronteiras estaremos presentes com o nosso stand e, claro, nós não temos a intenção de comprometer os autores do Brasil para virem ou para se decidirem vir agora, porque a pandemia não permite esse tipo de decisão e nós da Rede Sem Fronteiras não queremos colocar ninguém em risco. Mas as inscrições estão abertas para aqueles autores que moram aqui pela Europa e que vão ter trânsito livre e também para aqueles autores do Brasil que desejam ser representados. Então, aqueles que desejam ser representados podem enviar seus livros, porque nós vamos fazer um belíssimo trabalho, a exemplo do que fizemos ano passado, que realmente surtiu um efeito maravilhoso. Só que esse ano com muito mais novidades, que eu ainda não posso contar, mas que muito em breve contarei. Então, se você tem um livro solo e quer trazer
aqui para Portugal, para que a gente possa expor na Feira do Livro de Lisboa, entre em contato conosco. O e-mail é contato@redesemfronteiras.com.br. Fale com a nossa assessora Sofia, ela vai mandar para vocês o regulamento sem compromisso nenhum. Toma conhecimento e junte-se a nós. Bom, vamos lá, vamos ver quem já está por aqui, para eu dar o meu boa noite. Nossa, já tá cheio de gente, que delícia, pessoal. Cada semana tem mais gente, isso é maravilhoso. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha, a primeira a entrar na sala foi a nossa querida amiga Ana Maria Tourinho, que arrebentou na semana passada com a entrevista dela, bateu muitos recordes. Se você não teve a oportunidade de ver, por favor, não deixe de assistir. Tá aí no nosso feed ainda. A partir de amanhã vai estar lá no nosso canal do IGTV, no nosso link do IGTV. Assistam. Ruth Bompé, boa noite, querida, muito bem-vinda. O Fábio, Evanir Plazevski, do Rio Grande do Sul, muito obrigada. Nossa querida Renata Clark Gay, do Caribe, muito obrigada, Renata, que alegria. Renata, que já é parceira aqui, oficial da Rede Sem Fronteiras, está na nossa coletânea. Regina Segue a Vida, muito obrigada, Regina. Luciana Sala, nossa funcionária, muito obrigada, Luciana, seja bem-vinda. Marco Schweizer, Literatura Sem Fronteiras. Ascension Chanquez, nossa parceira também, muito obrigada. Solange de Pádua, Solange, querida, muito obrigada pelo seu apoio de sempre. Você é muito querida por nós, por toda a nossa família. A Márcia Schweizer, nossa convidada de hoje, já está por aqui, daqui a pouquinho eu te chamo. Márcia. Tonina Barbato, eu acho. Boa noite, Tonina. Silvia Lopes, muito obrigada, Silvia. Flávia Mariá, aqui de Portugal, muito obrigada. Angeli Rose, nossa querida do coletivo Mulheres Artistas, que faz entrevistas incríveis nesse canal do YouTube. Vocês precisam assistir, vocês precisam conferir. Maria Helena Schweizer, opa, família aí dando apoio, eu acho isso lindo, muito obrigada. Socorro Cavalcante, do Ceará, nossa querida, que também já deu entrevista aqui pra gente, tá lá no IGTV. Regina Guimarães, muito obrigada, Regina, pela sua presença. Maria José Rolim, muito obrigada, querida, muito bom te ver por aqui, nossa parceira também. Kátia RFS, Henrique da Silva, Maria Helena, já falei. Marita Portugal. Marli Lopes, nossa querida. Olha aí, muito obrigada. Mãe da Márcia, pessoal. Dinorá Couto Cansado, nossa parceira do Distrito Federal. Um beijo pro pessoal do Distrito Federal. Aniversário de Brasília. Maravilha. Que bom te ter por aqui, Dinorá. Camilo Marques, muito obrigada pela sua presença. Marta Verônica, de Minas Gerais. Muito obrigada, Marta não perde uma, apoia a gente 100%. Mari Regazi, eu acho, muito obrigada. Mary, pode ser. JP Regazi, muito obrigada pela presença. Focus Portal Cultural do nosso jornalista Alberto Araújo. Toda semana eu digo isso para vocês. Vocês precisam conhecer o portal Focus Cultural. É incrível, um portal extremamente ativo. Nosso jornalista Alberto Araújo, nosso parceiro oficial aqui da Rede Sem Fronteiras, titular do nosso portal, do Jornal Sem Fronteiras por muitos anos, faz um trabalho muito sério e é uma honra para a Rede Sem Fronteiras contar com o trabalho dele. Elinalva Oliveira, nossa querida presidente, coordenadora da AGEB do Ceará. Alessandra Alexandria, muito obrigada, querida. Ed Menezes. Sem Fronteiras Press, dos Estados Unidos, muito obrigada. Ceci Barbosa Campos, que em breve será divulgada aqui, fará entrevista aqui. Nina Fernandes, nossa também muito enorme parceira, uma das principais titulares aqui da nossa Rede Sem Fronteiras. Muito obrigada. Vera Regina Carvalho, querida, que alegria. Astrid Campbell, muito obrigada, minha querida Astrid. Seja bem-vinda de São Paulo.
Muito bem, olha, tem muita gente entrando aqui. Cristina Oliveira Pedrosa, tem muito. Soraya, só Soraya Sibera, de Búzios. Muito obrigada, Soraya. Elaine, Cristina, gente, tem muita gente entrando, eu não vou poder continuar, mas no meio aí da nossa live eu dou uma paradinha e volto a falar quem tá presente. Eu quero até pedir desculpas porque semana passada eu não consegui falar todos os nomes, tinha muita gente bacana, Silvia Securato estava aqui e eu não pude citar. Obrigada, Silvia, pela sua presença na live da semana passada. Alguns nomes acabam passando porque a linha do tempo é muito rápida e nem sempre a gente consegue acompanhar, mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e lembrar, claro, que tudo o que vocês escrevem aqui nessa linha do tempo, nós lemos depois com calma, e é maravilhoso ler o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando. A nossa convidada, a nossa entrevistada também recebe esse relatório, lê tudo, responde as perguntas que não deram tempo de serem respondidas aqui, então, portanto, coloquem todas as perguntas que vocês quiserem aí e também os comentários. Bom, antes de chamar a Márcia, eu só vou dar mais um recadinho. Por volta dos 20 últimos minutos, a gente começa as perguntas e respostas. Então, vocês podem começar a postar só quando eu sinalizar, porque senão vocês perguntam aqui em cima, a gente não consegue ler porque já passou a linha do tempo muito. Então, espera um pouquinho, quando eu avisar, pode colocar a pergunta, aí vocês colocam, tá bom? Aqui embaixo nós temos uma gaivotinha. Então eu preciso que, esse aviãozinho, eu preciso que vocês cliquem e que marquem todos os amigos aí que acham que podem gostar dessa live e, por favor, convide-os, né, para que possa participar. E tem um coraçãozinho ao lado, que é o curtir. Quanto mais coraçõezinhos você apertar durante toda a live, mais o Instagram vai entender que essa live está interessante e vai repartir. Vai repartir não, vai compartilhar. Eu sempre falo a palavra errada. Vai compartilhar. Então, por favor, colaborem, tá bem? Bom, agora sim eu vou chamar a nossa convidada ao palco, Márcia Schweizer. Minha queridíssima, deixa eu chamar aqui, Márcia. Muito bem, que delícia. Esperando agora. Ai, que bom, que delícia. Sempre muito bom estar com vocês, a gente mata as saudades. Oi, Márcia, boa noite, querida. Eu não tô te enxergando nada. Você tá super escura para mim. Você tem uma luz, melhorou um pouco. Você não tem uma luz, um abajuzinho que você possa colocar de frente aí para você? Porque essa sua luz de cima da sua cabeça tá fazendo com que você fique escura para mim. Não sei se tá para os demais, mas para mim você tá super escura. Eu não tô te ouvindo também. Eu não tô te ouvindo, Márcia. Você tem que falar bem mais alto. Tá me ouvindo agora? Muito baixinho. Deixa eu ver aqui se os meus ajudantes estão te ouvindo bem. Conversa um pouquinho comigo para ver se o problema é meu ou se eles estão te ouvindo. Tá dando para vocês ouvirem ela? Não, não é o problema do meu. O meu vocês estão ouvindo bem, é o problema dela. Você tá com fone, Márcia? Não, não tô com fone não. Tô só com o celular. Pois é, porque o fone ajuda muito, muito. Então, assim, eu sempre aviso para vocês para usarem fone, porque fone é uma coisa, assim, fundamental, pessoal. Pessoal que ainda vai ser entrevistado aí pela gente, fica atento, providencie um fonezinho, ele ajuda demais, tá bom? E essa luz, pessoal, é muito importante que essa luz não venha assim, né? A luz ela precisa vir de frente. Se ela não vier de frente, vocês ficam super escuros. E qual é o objetivo dessa entrevista aqui? É promover vocês, né? Então vocês precisam ser vistos, vocês precisam ser escutados, senão não adianta. Então é muito importante que vocês consigam se preparar adequadamente para que vocês possam aproveitar o máximo possível dessa entrevista. A Márcia, nós fizemos um teste ontem, ela ia fazer a entrevista dela num outro local, mas ela teve um contratempo, e daí esse local que ela providenciou agora foi um pouquinho em cima da hora, por isso que tá dando esse probleminha. Mas já já a gente vai resolver, isso acontece, normal, não tem problema não. Isso é uma pena que realmente ela tá muito escura. Eu, pelo menos aqui da tela do meu celular, não tô vendo bem a Márcia. Tá bem escura mesmo. E agora?
Tá me ouvindo, de Andréia? Melhorou Ai, 100%. que bom. Foi o fonezinho que eu coloquei no ouvido. Então, é o que eu digo para vocês, não deixem de usar o fone, é muito importante. Agora, Márcia, vamos tentar melhorar também a iluminação. Desce um pouquinho para essa luz da tua cabeça sumir, para ver se melhora um pouquinho. Desce um pouquinho assim o teu celular. Ai, meu Deus. Eu acho que vai melhorar assim. É. Assim vai melhorar, Márcia. Deixa só parado agora, Uhum. para não tremer. Tá. Assim tá bom. Tá ótimo, melhorou bastante. Tá bom. Que bom. Tá bom. É o que podemos fazer, então vamos lá. Minha querida, seja muito bem-vinda. É uma alegria receber você aqui. Eu vou apresentar você formalmente aqui para a nossa plateia, tá bem? Tá. Márcia Schweizer é jornalista, professora de português e literatura, pós-graduada em teoria da literatura, bacharel em direito, escritora e poeta. Membro da ALAS, Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, e da AGEB Rio de Janeiro, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Rio de Janeiro, onde é diretora de comunicação, prestando relevantes contribuições para a entidade na luta pelo espaço da mulher jornalista e escritora. Possui o livro solo de poesias Palavras de Mulher. Como coautora, participou das antologias Grandes Escritores do Século XXI, Coletânea Literária Internacional em Verso e Prosa Sem Fronteiras pelo Mundo, volumes 3, 4, 5 e 6. Coletânea Literária Arte de Ser Mulher, Prosa Feminina, Coletânea da AGEB Rio de Janeiro, Mulheres Extraordinárias, O Legado da História pela Palavra Escrita. Antologia do Círculo Literário do Clube Naval 2020, Antologia do Forte de Copacabana 2020 e outras. Participou da Feira Literária de Lisboa em 2020 como autora convidada, representada pela editora Sem Fronteiras. Márcia ainda é colunista das revistas Mais Bonita, Poesia Revista, Planeta Noite, Mulher Elegante, Barra Legal, Caxias Legal, Sou Mais e Jornal Cidade da Barra. E é isso, essa querida é de fato elegante, é de fato mais bonita, é de fato exuberante e, além de tudo, talentosa. Então, portanto, é uma alegria enorme recebê-la aqui na nossa entrevista e eu vou convidá-la para um brinde. Olha, pessoal, quem costuma escolher a bebida que nós vamos brindar é o nosso convidado. E a Márcia escolheu um espumante, porque ela é muito chique. Então, claro que eu vou acompanhá-la nesse brinde com o espumante. Márcia, querida, todo sucesso do mundo para você. Muito obrigada por você fazer parte da nossa família. É uma honra recebê-la. E que venham muitos outros projetos por aí com seu sucesso total, tá bom? Tchim, tchim. Tchim, tchim. De Andréia, eu é que agradeço a oportunidade de ser entrevistada pela Rede Sem Fronteiras. Olha, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Muito obrigada mesmo. Nossa, nós é que agradecemos, é uma delícia te receber aqui. Bom, vamos começar, Márcia, porque a gente, como sempre, a gente sempre se atrasa um pouco nesse início. Eu fico nervosa para que vocês não percam a chance de falar um pouquinho mais. Então, vamos lá, olha só. Vamos à primeira pergunta. Você é professora, você é jornalista, você é colunista de várias revistas, lida com o mundo da moda. Eu queria que você fizesse um pouquinho, um resumo, assim, bem curtinho, da tua carreira profissional. Bom, eu comecei quando eu era adolescente fazendo o colégio para ser professora, né? O normal. Eu fiz o normal. Aí, nessa época, eu já trabalhava, digamos assim, dando aula de primeira a quarta série. Em seguida, como eu gosto muito de português e sempre gostei, eu prestei vestibular para fazer a faculdade de letras, português e literatura. E com 17 anos de idade, eu ingressei na faculdade, porque eu ingressei na faculdade em março, e a faculdade começou em março, né? E meu aniversário foi em abril. Então, eu terminei a faculdade de letras com 21 anos de idade. E nessa época, eu já dava aula para vários colégios particulares, por exemplo,
o Tamandaré, eu dava aula para o Tamandaré do Meia, dava aula para o Tamandaré do centro da cidade e de Jacarepaguá. Enfim, eu tive a oportunidade de conhecer o Nanato Barbosa, que é o falecido Nanato Barbosa, que era o filho do Chacrinha, né, do velho guerreiro. E nessa ocasião, ele tinha um programa na Rádio Nacional, dois programas, um chamado A Discoteca do Chacrinha e outro chamado Cassino do Chacrinha. E nessa ocasião, ele me convidou para trabalhar com ele nos programas de rádio como locutora, né? E eu aceitei o convite, fui com a cara e a coragem. Enfim, daí eu conheci o pessoal lá da Rádio Nacional e o diretor da Rádio Nacional na época, ele me convidou para fazer um programa chamado Esporte Amador, falando sobre esporte. E daí me ouviram a minha voz, etc e tal, tive um outro convite da Rádio Fluminense, que é em Niterói, para trabalhar num programa chamado Samba Turf Carnaval 93. Aí o que aconteceu nessa época? Eu sempre gostei de estudar, eu querendo me aprimorar mais, fui fazer um curso de locução na BIA, aqui no centro da cidade. E também fui me inscrever na faculdade de jornalismo, né? Eu comecei a gostar, né, do que eu fazia e me inscrevi na faculdade de jornalismo, para minha sorte, né? Passei de primeira e cursando na faculdade de jornalismo, eu tinha até vários colegas meus que faziam faculdade de jornalismo comigo. Eles perguntavam, poxa, mas como você ainda nem é formado em jornalismo, você já trabalha em 3 programas de rádio? Eu acho que tudo na vida é sorte, oportunidade, e você está num ambiente, num caminho. Então, você estando ali no meio das pessoas que trabalham com você, e vai surgindo outras oportunidades. Enfim, daí surgiu, eu fui fazer faculdade, me casei, fiquei viúva, etc e tal, e resolvi, nesse período, fazer faculdade de Direito. Eu sou bacharel em Direito também. E dentro da faculdade de Direito, eu fazia conciliação no Fórum da Barra da Tijuca. E numa dessas conciliações que eu estava fazendo, como conciliadora, apareceu o dono do jornal Cidade da Barra. E eu fiz a conciliação de audiência com ele e com a parte, né? Aí, conversando com ele, ele soube que eu era jornalista, né? Porque eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo, sou muito comunicativa. Ele me fez o convite para eu escrever para o jornal Cidade da Barra. Aí eu comecei a escrever para o jornal Cidade da Barra, e que eu comecei a escrever para o jornal Cidade da Barra, eu comecei a conhecer outras pessoas nas reuniões do jornal Cidade da Barra, né? De Natal, festa de fim de ano, conheci o dono da revista Planeta Noite, o dono da revista Sou Mais, o dono da revista Barra Legal, e uma coisa foi puxando a outra. Enfim, é por aí, de Andréia. É muita história. Uma delícia. É uma delícia. É uma delícia saber o quanto você é multifacetada, né? Porque às vezes as pessoas acham que o escritor ele só escreve, né? Ou então que ele teve uma vida profissional, se aposentou e começou a escrever. As pessoas às vezes não imaginam o quanto multifacetada alguém pode ser a ponto de fazer tantas atividades ao mesmo tempo e ser bem-sucedido em todas elas. Então, você transita aí com o mundo da publicidade, da moda, você sai em capa de revista, você é jurada de concurso de Miss. Então, quer dizer, e nada disso atrapalha o teu trabalho na literatura, as tuas outras vertentes. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu acho que você é um exemplo, Márcia. Um exemplo para aquelas pessoas que acham que nunca podem fazer nada, ou que podem fazer muito pouco, ou que não dá mais tempo de fazer nada. Você veja, ficou viúva tão jovem, você recomeçou. A gente está sempre recomeçando, né? Eu também sou assim. Eu estou sempre recomeçando. Acaba um projeto, eu começo. Eu estou sempre recomeçando. E a vida, ela é feita de momentos. Então, você está de parabéns. Eu até Muito tenho uma obrigada. curiosidade para te perguntar a respeito desse mundo da moda. Essas mulheres, né, que lidam com você nessa vertente da moda, das revistas, elas devem ter surtado um pouco nessa época de pandemia, sem poder ir para salão de cabeleireiro, sem poder se cuidar, sem poder ir para centros de estéticas, sei lá, cuidar da sua aparência. Então, assim, elas devem ter ficado um pouco surtadas, não ficaram não, Márcia? Eu acredito que não, Diandra. Sabe por quê? O que elas começaram a fazer? Elas começaram a fazer bastante trabalhos dentro de casa, cuidar da casa, da família, dos filhos, e também começaram a fazer programas delas como live. Então, por exemplo, uma é professora de educação física. Aí ela começou a fazer lives, né,
ensinando as mulheres a malharem, Legal. a fazerem ginástica. Então, acho que elas aproveitaram, sim. Eu Ótimo. particularmente, não soube de nenhum caso de nenhuma que surtou, não. Pode até ser Que que bom. sim. Lamentavelmente, tivemos colegas dentro da literatura que deram uma surtada. Mas quem conseguiu se reinventar e buscar caminhos aí na internet, deu tudo certo. Você sabe que eu tenho algumas amigas que puxam a minha orelha, falam, de Andréia, você não vai retocar o cabelo? De Andréia, tá aparecendo muitos fios brancos. Não, eu não vou retocar o cabelo. Não vou retocar porque nós estamos em plena pandemia. Aqui na Europa, nós estamos com as vacinas atrasadas. Então, aqui em casa, ninguém tomou vacina. E nesse momento, a minha prioridade, por mais vaidosa que eu seja, nesse momento, a minha prioridade não é retocar meu cabelo, é cuidar da minha saúde. É preservar a minha mãe, que tem 80 anos e que ainda não tomou vacina. Então, o cabelo, ele vai ficando para depois, não há problema nenhum. E diga-se de passagem, Márcia, eu estou muito orgulhosa dos meus fios brancos. Eu tô Não, mas tá bonito, tá bonito. Se Eles você não estão falasse, amando os eu meus nem fios ia brancos. perceber. Tá super Eles bonito. contam a minha história, né? Então eu tenho orgulho da minha história. Bom, mas vamos lá, querida, como é que você começou? Quando nesse universo todo aí de tantas atividades você começou a escrever? Bom, eu escrevo desde pequena, né? Eu fazia o ginásio, aí eu voltava para casa, dentro do ônibus, é claro, né? Que era novinha, pegava a caneta para passar tempo e ficava escrevendo na contracapa dos cadernos, né? Então, eu me interessei em escrever os versinhos, né? E, e uns poemas que eu também escrevia. Eu comecei a escrever assim, pensando nas coisas que eu via, né? E se passasse um passarinho, uma borboleta, eu escrevi uma frase, um poemazinho para aquele passarinho, para aquela borboleta, né? Então, mais assim, nas coisas que eu visualizava no presente. E, enfim, aí quando eu entrei para a faculdade de letras, que eu comecei a lecionar, os meus alunos, eu dava aula de literatura, né? Eu dava aula de português, gramática e também literatura. Então, os meus alunos, como eles eram adolescentes, as aulas que eu dava, eu pedia sempre para um ou outro lerem um poema dentro de sala de aula. Então, a gente caía em cima daquele poema, daquele escritor, né? Por exemplo, Castro Alves, Manuel Bandeira, né? E a gente dava fazia aula toda em cima daquele autor. E nisso eu comecei, sabe, a ficar assim apaixonada mesmo pela poesia, por letras, né? E comecei a escrever. Enfim, foi por aí. Uma delícia. E qual é a sua inspiração para escrever? Quando ela vem, primeiro, qual é a inspiração? E quando ela vem, de que forma você faz para não esquecer? Olha, André, eu ando normalmente na minha bolsa com um caderninho e uma caneta. Isso aí eu também já aprendi até como jornalista. Então, as frases surgem assim, espontaneamente, né? Às vezes eu estou dormindo, acordo, aí me vem umas frases na cabeça, eu pego esse caderninho e passo as frases para o caderninho. Às vezes também, assim, andando na rua, né, olhando uma paisagem, uma gaivota, uma imagem bonita, né, de uma árvore, dos animais, né? Então, assim que surge a minha inspiração. E também nos meus pensamentos, naquele momento vivido, aquele momento em que eu estou passando aquela experiência. Você sabe que essa coisa do caderninho é interessante mesmo. A gente que é jornalista aprende isso na faculdade, pega o vício e não abandona mais. O Fábio sempre fala assim para mim, Fábio é meu marido, quem não sabe, sempre fala assim para mim, usa o bloco de notas do celular, pelo amor de Deus. Eu fico procurando um caderninho na bolsa, aquela bolsa enorme de mulher, cheia de coisa. Eu uso o bloco de notas. Você fala, não, eu uso o meu caderninho. Então, assim, é vício de jornalista, não tem jeito. A gente gosta do caderninho. Ô, É Márcia, eu queria que verdade. você falasse agora do seu livro. Ah, Eu sim. queria que você mostrasse e que falasse um pouquinho sobre ele. Um livro que eu tive a honra de prefaciar, meu Deus. Nossa, imagina, André, eu é que sou muito grata por você ter escrito o prefácio do livro Palavras de Mulher. Grata mesmo. Bom, esse livro aqui, André, é o meu primeiro livro, né? Solo. Porque eu já participo há vários anos das coletâneas da Rede Sem Fronteiras, né? Mas É livro verdade. solo foi o primeiro. Então, esse livro, conforme eu falei, eu tinha várias poesias escritas no caderninho, comecei a passar para o computador e melhorando, né? Enfim, até que um dia eu cheguei e falei assim, não, esse ano o livro tem que sair. Aí procurei uma editora
e levei o livro e está aqui o livro, ó. Palavras de Mulher. Maravilhoso. É maravilhoso. É um livro Obrigada. que a gente já percebe o quanto madura você está na produção poética. E eu fiquei muito feliz de poder fazer esse prefácio, porque quando a gente faz prefácio, a gente fica sempre numa situação muito delicada, porque quem nos pede, quem nos convida para fazer um prefácio é porque nos admira. E daí, se o livro não é bom, a gente fica, né, com uma saia justa. Mas graças a Deus eu só recebi convites até hoje para realmente prefaciar livros maravilhosos. Hoje em dia, lamentavelmente, eu não posso mais aceitar esses convites, porque eu não consigo ter tempo. Mas os que eu fiz, eu fiquei muito honrada. E, Márcia, parabéns, porque realmente seu livro é maravilhoso. E a Muito capa é linda, né? obrigada. Mostra de novo. Mostra de novo. Você Sorte toda, a minha, né? Você ter escrito toda prefácio, né, produzida. Andréia? É. Hã? Sorte a minha eu ter tido a chance, a oportunidade em você ter escrito o prefácio, já que você hoje em dia não tem mais tempo, né? Naquela época você morava no Brasil ainda, né? É Agora você mora verdade. em Portugal. Obrigada, minha querida. Olha, eu queria que você declamasse para nós uma das suas poesias preferidas desse livro. Você pode fazer isso? Posso? Olha, então, Ai, que conforme eu bom. falei, as situações de vida que eu passo, que eu me baseio em escrever as minhas poesias, aquele momento. Então, um belo dia eu estava em Búzios, no final de semana, então, de repente, eu olhei assim para uma casa, eu vi um gatinho solitário caminhando de telhado em telhado. Aí eu escrevi naquele momento, né, o meu rascunho, que são essa poesia chamada Gato de Rua. Gatinho lindo, silencioso e misterioso. Abra a janela, a lua iluminando as vidraças, para onde fixa tanto seu olhar. Abra as janelas e lá vai você, feliz neste mundinho. Vai alegre e no seu ritmo inquieto. Anda sozinho, acompanhado pelas estrelas e pelo silêncio do mar. Gatinho que vagueia a noite por Búzios, lua cheia, silêncio no mar. Vagueia com o céu aberto a iluminar as águas cristalinas do mar. Que delícia, que fofo. Parabéns. Obrigada. Muito bom, muito Obrigada. bom, muito bom. Márcia, qual foi a emoção, assim? Você sentiu alguma emoção O em de André, o poder... som está sumindo. O som tá sumindo? Ah, não, agora melhorou. Pronto, desculpa. Qual foi a sua... Se você teve alguma emoção, quer dizer, qual foi a emoção, caso você tenha tido, de lançar o seu livro, de apresentar o seu livro numa feira internacional, no caso, a Feira do Livro de Lisboa, no ano passado. Você teve com seu livro aqui, o livro ficou exposto durante todo o período da feira, foi vendido. O que isso significou para você, uma vez que foi seu primeiro livro? Olha, Jandré, significou muito, mas muito mesmo, porque, afinal de contas, eu estava numa feira literária internacional, a melhor feira do mundo, né? Então, eu fui representada pela Rede Sem Fronteiras e meu livro, Palavras de Mulher, estava no estande lá da Feira do Livro, lá de Lisboa. Eu me senti assim, muito alegre, muito feliz. E você, André, você fez uma apresentação assim maravilhosa de todos nós, autores que estávamos lá representados pela Rede Sem Fronteiras. Eu fiquei assim, muito feliz. Então, meu nome foi muito divulgado, inclusive internacionalmente, e vocês colocaram o livro em todas as bibliotecas, né, de Lisboa. Então, pela primeira vez, eu tive o meu livro, digamos assim, solo, publicado, exposto para as pessoas no exterior. Muito feliz, muito grata mesmo. Adorei. Eu acho que é sempre uma emoção muito grande quando a gente consegue ultrapassar as fronteiras, né? E levar Exatamente. nossa produção para longe. E ter em nosso currículo uma atividade internacional. Quer dizer, é fundamental. Às vezes nós temos colegas que possuem 10, 20 livros, uma produção maravilhosa, super forte, mas que nunca saiu do Brasil. E é uma pena, porque fica muito limitado, né, a nossa nação. Nós precisamos levar a nossa cultura, a nossa fala, né, para
para fora, para que as pessoas possam conhecer o que é a literatura brasileira. Então, isso é fundamental. Márcia, ainda dentro dessa questão, eu queria que você me dissesse em que ponto a Rede Sem Fronteiras te inspira. Quer dizer, de que forma nós colaboramos, além dessa de trazer a sua obra para o exterior, de que forma nós te motivamos, te inspiramos dentro da tua carreira? Existe isso? Quer dizer, a Rede Sem Fronteiras fez alguma diferença para você no momento em que ela entrou na sua vida? Fez, Andréia. Me inspira, digamos, me motiva 100%. Primeiro porque eu estou ao lado de escritoras, mulheres maravilhosas, super gabarito enorme, né? Com vários livros publicados, romance, conto, livros infantis. Então, estou no meio literário, muito culto, de mulheres inteligentes. E isso, sabe, me motiva muito. Mas me motiva muito mesmo ser igual às Bibianas. Entendi. Uhum. Tá ótimo, que bom. A gente fica feliz que, de alguma maneira, a gente consegue te motivar. Márcia, obrigada, tá? Muito obrigada por você fazer parte desse processo, né? Porque, afinal de contas, a gente só consegue ser mais e ir mais longe se estivermos juntos, porque juntos somos mais fortes. Então, é muito bacana a gente poder contar com você. Márcia, eu vou pedir um intervalinho para você, o tempo que você tem aí de tomar um pouquinho o seu espumante, para eu poder citar aqui a presença dos colegas, tá bem? Tá bom. Então vamos lá, olha só quem está conosco aqui nessa noite. Oneida Maria de Domênico, a nossa querida de Porto Alegre, que já fez entrevista aqui conosco, está aqui no link do GTV. Beth Rosen, nossa parceira dos Estados Unidos. Mara Joaquim, nossa queridíssima do Forte de Copacabana. Angélica Sampaio, nossa querida editora também do Ceará. Muito obrigada, Angélica. Cissa Moroso, de Santa Catarina. Muito obrigada. Gersimar Poeta. Renata Santos Diniz. Adriana Marques. Zezé Barcelos, a querida do Rio. Ângela Guerra, nossa querida, foi uma das primeiras, segunda entrevistada, da segunda entrevista do nosso programa. Uma entrevista linda, e ela lançou ontem, na reunião da União Brasileira de Escritores, o seu próximo livro, né, que já está em e-book. Como é o título do livro, Fábio? Ângela Guerra? Meu novo amigo Maurício. Meu novo amigo Maurício. Olha, é uma graça o livro. Muito em breve vamos lançar também por aqui, tá? Bira para atleta. Obrigada, Bira. Heloísa Helena Cavalcante. Marli Lopes, que eu já tinha citado no começo, né? Isabela Pavese, nossa querida de Santa Catarina. Edson Dias. Jeane Carpinetti. Beth Silvenstein, nossa amiga aí aqui de Portugal. Ana Lua Abreu. Elzie Paiva, nossa querida artista plástica. Márcia Mabeck. Jo Almei. Poetizando no Ócio. Lúcia Amaral. Janaína Ricoli. Maria Cristina Lopes. Carla Júlia, nossa querida, que também já foi entrevistada aqui, está no IGTV. Maria Leão, São Paulo, Fifi A. Ribeiro, Yara Simone Serra, Mário Pereira, Educação Física, Saulo VAR 2020 IAS, Zélia Monte, Maristela 0800, Elci Lopes, Elci Doroteia, Tayane Rios, Amor por Carros, Arraial das Formigas, O Homem do Chapéu, meu querido, muito obrigada, seja bem-vindo. Sandra Albuquerque e Cláudio Castro, o nosso Klaus, grande artista plástico, que em breve será também entrevistado aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Não esqueçam de deixar aqui os recadinhos, porque muito em breve nós vamos passar esse relatório para Márcia, para que ela possa ler, tá bem? Bom, Márcia, vamos continuar. Certo. Eu quero saber o seguinte, querida, vem mais um livro por aí, não é isso? Você já começou a produzir? Conta pra gente tudo. Vende, André. Eu estou escrevendo o meu segundo livro, solo de poesias,
e eu espero terminar ele até o final desse ano e lançar, digamos, ano que vem, no início. E também estou escrevendo um outro livro sobre samba, Que carnaval. legal! Muito bom, muito bom! É. Aí é isso. Bom, enfim, Você para está esse ano. escrevendo, você está escrevendo em paralelo? Paralelo. Que Eu comecei a legal. escrever sobre o samba, carnaval, né? Aí, de repente, como eu tenho assim várias poesias ainda escritas, né, que ainda não foram publicadas, que conforme eu falei, eu sonho, eu acordo pensando nas poesias, eu vou daqui para lá, colar, os momentos que eu vivo também, afetivos, né, com o namorado, a situação, também escrevo uma poesia para namorado ou ex-namorado. Né? Claro, Então, lógico. como eu tenho várias poesias ainda escritas, eu falei assim, não, acho que vai ser mais fácil primeiro fazer o segundo livro de poesia e depois, ano que vem, talvez o livro sobre samba, carnaval. Ótimo. Olha, um livro que vai ter muita procura Obrigada. aqui na Europa. Muita. Porque Ah, é? o estrangeiro, né, o público estrangeiro, ele tem curiosidade sobre o nosso carnaval. O carnaval é um apelo, né? Não é só mulher pelada. Carnaval é É. cultura, né? Carnaval tem toda uma história, um simbolismo, música, etnias, enfim, tanta coisa misturada no carnaval, é pura cultura. Então eles têm muita curiosidade, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, não só Que aí, bom. mas por aqui também. Márcia, olha só, eu tenho ainda outras perguntas para fazer para você, mas eu vou dar uma paradinha nas minhas Tá. e vou começar agora a atender aqui a nossa plateia para poder equilibrar, porque senão daqui a pouco eles não têm tempo de fazer perguntas, tá bem? Tá Então, certo. pessoal, nós vamos começar agora as perguntas e respostas da Márcia. Eu vou precisar, Márcia, que você seja super resumida para responder, para a gente conseguir ter tempo, né, para poder responder o máximo de pessoas possíveis. Então vamos lá, peraí. Tem mais alguma aí, querido? Não, né? Tá. Então tudo bem, vamos tentar daqui. Ana Maria Tourinho. Algum autor ou autora influencia o seu trabalho? Hoje, Andréia, eu posso responder que, como eu fiz faculdade de literatura, né? Português, literatura, eu acho que eu sou uma mistura de todos os autores que eu estudei durante a faculdade. Inclusive, um dia desses eu escrevi história, aí minha mãe, não, eu escrevi com E, a minha mãe, não, é com H. Eu falei assim, mãe, na faculdade de letras eu aprendi que é com E. Então, a gente traz muita bagagem de toda a vivência que nós tivemos como pessoa. Né? Então, eu gosto muito dos autores, digamos assim, do romantismo, do pré-modernismo, do modernismo. Então, eu acho que eu sou uma mistura, né, de vários autores, de leituras que eu já fiz da minha vida, porque eu tive uma matéria na faculdade que a professora virava na sexta-feira e falava assim, vocês têm que ler esse livro para segunda-feira. Então, eu passava o final de semana inteiro lendo. Eu tinha que devorar o livro, digamos, em 3 dias, no máximo uma semana. Então, acho que eu sou essa mistura de todos os autores a qual eu já lia e vivenciei, digamos assim, a escrita dele. Claro. O Homem do Chapéu está dizendo assim, sem influência literária é praticamente impossível, verdade. E a Ceci já perguntou isso também, quer dizer, foi uma pergunta feita em simultânea. Você tem influência literária? Quer dizer, você acabou de responder. Helena Calixto está pedindo desculpas porque chegou agora. Não peça, Helena, que bom que você chegou, não importa o momento, o importante é estar aqui conosco. Muito obrigada. Márcio, enquanto eu procuro, eu queria que você dissesse, aí já é a minha pergunta, qual é o seu maior sonho dentro da carreira literária? O que você almeja aí atingir? Eu almejo, digamos assim, escrever outros livros, né? Eu almejo, o meu maior sonho no momento é estar em Portugal na Feira de Lisboa do livro. Aliás, eu vou, né? Mas por causa da pandemia. Ano passado, a Rede Sem Fronteiras levou uma galera, né, de escritores daqui do Brasil para Portugal e do mundo inteiro, né, de Andréia. Nós íamos estar presentes no estande da Rede Sem Fronteiras, mas como teve a pandemia, tivemos que adiar essa viagem. Nós ficou para 2021 esse ano. Pode falar.
É, Ficou para 2021 e esse aí ano, né? esse ano, no final das contas, ficou tão ruim quanto o ano passado. Mas a gente vai continuar Exatamente. tentando, né? Porque a É, gente não pode prever nada. Vamos aguardar que, de repente, quando a gente menos esperar, isso daí já passou. Ô, Márcia, a Marli, que está aqui babando, escrevendo mil comentários deliciosos, depois você vai ler. Ela faz a seguinte pergunta: diga um livro inesquecível para você. ah, tá. Eu gosto muito dos livros na minha adolescência, antes de eu fazer a faculdade de letras, eu li todas as obras de um autor chamado Brian Weiss, né? Então eu gosto muito do livro do Brian Weiss. O Brian Weiss ele fala muito sobre sobre reencarnação, sobre vidas passadas. Ele é um médico psiquiatra, né? E através de uma consulta com uma paciente dele que ele descobriu esse dom, esse talento dele em escrever sobre vidas passadas. Então, tem um livro dele que eu acho fantástico, Só o Amor é Real. Então, ele fala muito sobre o amor, né? Que a gente tem que ter o amor a tudo na vida. Eu adoro, Brian Weiss. Maravilha. Olha só, eu vou fazer um comentário aqui. Eu não costumo ler os comentários, porque senão não dá tempo para as perguntas e respostas, mas esse eu preciso fazer. Olha só. É da Maria Otília, a querida, que eu estou tendo muito prazer em me aproximar por meio aí do portal Focus Cultural, do nosso jornalista Alberto Araújo. Maria Otília, muito obrigada pela sua presença, isso muito nos honra. Olha, ela faz o seguinte comentário: meu Deus, esta live só nos preenche de sabedoria. Quanto encantamento estamos vivendo agora. Parabéns de Andréia e Márcia. Obrigada. Querida, muito Muito obrigada, Maria obrigada. Otília. Que alegria ter você aqui, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, umas perguntinhas. Pessoal, vamos colocando as perguntinhas aí pra gente. Márcia, eu queria que você deixasse os seus contatos, tá? No Facebook, Márcia Schweizer, Instagram, @Márcia Schweizer, e-mail, marciaschweizer@gmail.com. Schweizer é SCHWIZER. Maravilha. Ângela Guerra diz o seguinte: acho linda a sua relação com a sua mãe. Ela sempre foi sua maior incentivadora ou houve mais alguém? A minha mãe sempre foi minha incentivadora, sim. Ela me dá força em tudo que eu faço. Parece, entendeu? Assim, alma gêmea, digamos assim. Mas eu tive outros incentivos, sim. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive um namorado, que eu até fui noiva dele, e a irmã dele era professora primária e a outra irmã era diretora de colégio, né, de estudante, né? E o que aconteceu? Eu acho que através da família dele, que todos eram, digamos, professores, né? Ele era engenheiro, mas as irmãs, tudo professora, né? A mãe também, que foi um incentivo de eu fazer fazer o normal, me tornar professora. E depois, mais tarde, quando eu me formei em jornalismo, eu fui trabalhar como assessora de um desembargador criminalista dentro do fórum, no centro da cidade. E foi daí que eu tive o incentivo, né, de eu estar ali naquele ambiente, naquele meio, e fazer a faculdade de Direito. E o direito para jornalista também ele é muito bom, né? Que você aprende todos os princípios, né? Você aprende o direito que você tem, que está na Constituição. Então, eu tive incentivo de várias pessoas que cercaram a minha vida, graças a Deus. Inclusive da Rede Sem Fronteiras. Maravilha. A Ângela ainda complementa assim: olha, agradeço demais o carinho seu e do Fábio na produção, não só do meu novo amigo Maurício, mas de todos os outros que fizeram e continuarão fazendo em formato de e-book e audiobook. Ângela, querido, o prazer é meu. A Ângela foi a primeira a fazer o e-book conosco e ela está transformando todos os livros dela em e-books e audiobooks para acessibilidade social. Então, assim, é muito prazeroso a gente trabalhar, né, com esses parceiros e poder, de alguma maneira, ter esse retorno positivo. Muito obrigada, Ângela, querida. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui. A Eliana, deixa eu ver se eu pesco a Eliana aqui de novo. Ela fez um complemento, ela complementou a resposta, ela fez uma pergunta e complementa a pergunta da colega, da pergunta da sua mãe, que diz qual era o livro que você
mais gostava. Então, aí você falou o autor, e daí a Eliana Calixto pergunta, ele te influenciou? Você acredita em vidas passadas? Acredito, acredito. Inclusive, eu quando eu morava no bairro da Tijuca, eu frequentava muito a Ramatiz, né? E lá se fala muito sobre vidas passadas. O Brian Weiss, eu acho ele fantástico, né? Ele era um O médico, Brian né, psiquiatra, entendeu? Então ele escreveu os livros, vários livros, né? A Divina Sabedoria dos Mestres, Só o Amor é Real, muitas vidas, muitos mestres. Esse foi o primeiro livro dele que eu ganhei de presente e lia. Então, depois desse livro, eu li vários outros. Milagres acontecem, Os Espelhos do Tempo. Eu acredito sim. A Beth Rosen diz assim, eu escrevi um livro sobre reencarnação para crianças. Letras Graciosas publicou em e-book e audiobook em português. Isso aí, a gente tem que debater o tema, não há dúvida nenhuma. Vamos... Ana Maria Tourinho pergunta, Márcia, prosa ou verso? Verso. Olha, outro autor que eu gosto também, o de Andréia, brasileiro, que eu não falei o nome nem nada, né? Eu falei do Brian Weiss, né? Que ele mora em Miami, estrangeiro, mas eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade. Né? O Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902, né? Morreu em 1987, né? Já tem uns 30 anos, né? Então eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade. Existem várias estátuas em Copacabana, na praia de Copacabana, em Búzios, né? Em homenagem a ele. Eu acho ele assim fantástico, entendeu? Porque ele é um autor que começava a olhar para o passado, né? Como os poucos autores, escrevendo os sinais confusos do século XX. Então, ele tem vários livros, né, publicados também, como A Bolsa e a Vida, A Boca de Luar. Né? Ele morreu aproximadamente tem uns 30 anos atrás e deixou um legado literário assim, imensurável. Considerando os poetas mais influentes do século XX, ele foi um dos poetas assim, mais importantes do século XX. Então, como escritor, poeta, né, digamos, brasileiro, eu fico com o Carlos Drummond de Andrade. Perfeito. A Oneida diz assim, eu agradeço muito o carinho do querido Fábio na edição do meu quarto livro, Dedilhando Poesias em formato de e-book e audiobook. Um livro que ela fez dedicado realmente à inclusão social. Pessoal, muito obrigada, tá, pelo retorno que vocês estão dando a respeito dos e-books e dos audiobooks. Realmente é o futuro, né? Então, a gente está realmente correndo atrás disso para vocês, para que a gente possa inserir em mais plataformas possíveis e ajudá-los a divulgar o seu trabalho. Então, muito obrigada pelo esse retorno. Márcia, olha, mais algumas pessoas aqui entrando. Olha, Gabriela Soares, Biela Oficial, Berenice Lemos, Duda Dornelles, Eliana Calixto, que eu já tinha citado, o mais belo bumbum do Brasil, Márcia Jurada desse concurso, olha que legal. Taminha Santos, Ana Júlia Rodrigues Oliveira, Girneia, Rosângela Goldoni, David Brian Lopes, Tice Shapes Oficial, Cacá Bessa, Dominique Valverde, Teia de Saberes, Maria Esther Rodrigues, nossa querida, que já foi entrevistada aqui, foi a primeiríssima junto com a Lúcia, e está lá no nosso link do GTV. Márcia, nós só temos agora 2 minutinhos, que pena, né? Eu sempre fico tão tristinha quando acaba. Olha, eu vou te dar 1 minutinho para você fazer suas considerações finais e depois eu encerro. Vamos lá, pode falar. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade. É um prazer enorme, entendeu, estar aqui com vocês, fazer parte da família Rede Sem Fronteiras. Eu espero que essa pandemia acabe para ano que vem estar na Feira de Lisboa, com vocês lá no estande da Rede Sem Fronteiras, que é o meu sonho, conhecer Lisboa. E muito obrigada, adoro fazer parte da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Por quê? Porque eu estou do lado de mulheres cultas, mulheres que defendem, né, a bandeira, né, da AGEB. Então, é muito legal para mim, muito bom. Só acrescenta cultura estar do lado de mulheres maravilhosas.
A Márcia está citando a GEB, porque, para quem não sabe, eu sou presidente e coordenadora da GEB Rio de Janeiro, da qual a Márcia também é diretora, ela faz parte da minha diretoria. Então, de vez em quando, a Rede Sem Fronteiras e a GEB se misturam, porque todas nós somos da cultura, muitas agebianas são da Rede Sem Fronteiras, muitas colegas da Rede Sem Fronteiras foram indicadas para a GEB. Então, por isso que a Márcia está falando assim. Ô, Márcia, olha, eu queria agradecer muitíssimo a você, a sua participação, por ter aceito o meu convite de vir aqui contar um pouquinho sobre você. É uma entrevista muito curta, é um resumo, mas pelo menos a gente faz assim, um pequeno panorama de quem é essa parceira. E eu tenho recebido muitos relatos dizendo, poxa, que bom, eu conheci um pouco mais a fulana, porque eu não conhecia. Então, assim, isso é legal, né? A gente está sentindo um feedback bacana, por isso que a cada semana a gente tem mais gente nova. Então, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Eu queria dizer para você que eu sou muito grata a você, porque você é uma das pessoas mais colaborativas que eu conheço. Obrigada. Não só dentro da GEB, mas nesse meio cultural. Todas as vezes que alguém precisa de ajuda, você estende a mão dizendo, pode contar comigo, eu faço, o que é para fazer? Então, assim, você é de uma generosidade que é muito nobre isso. Isso é realmente Obrigada. muito nobre da sua parte. Porque no tempo em que vivemos, onde todo mundo é tão ocupada, faz tudo, não tem tempo para nada, para ninguém. Ter alguém que estenda a mão é maravilhoso. E então eu queria dizer isso, eu queria deixar isso registrado aqui, da minha gratidão por você sempre nos ajudar, tanto na GEB quanto na Rede Sem Fronteiras. Agradecer a você por fazer parte da família Sem Fronteiras e desejar a você todo o sucesso do mundo, querida. Muito obrigada, Muito obrigada pela sua participação. E eu queria dizer para vocês que assim que acabar aqui a nossa live, daqui a uns 5 minutinhos no máximo, a gravação dessa live vai entrar aqui na linha do tempo, no feed da Rede Sem Fronteiras. E eu gostaria de pedir a vocês que estiveram presentes nessa live que possam curtir, que possam fazer um comentáriozinho bem pequenininho do que acharam, porque quanto mais comentários, mais o Instagram vai reverberar. Então, por favor, colaborem, sejam colaborativos. E depois peguem esse link que a gente vai colocar aí nas redes sociais, compartilhem também, porque isso ajuda muito a nossa entrevistada. Bom, na semana que vem, na segunda-feira, nós teremos a nossa entrevistada Jânia Souza, de Natal, Rio Grande do Norte, nossa queridíssima parceira que sempre viaja conosco, sempre participa dos nossos projetos, tem um trabalho lindo no Rio Grande do Norte. Eu convido vocês a virem assistir essa entrevista também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença. Foi uma honra estar com vocês e com a Márcia aqui. Beijinhos para todo mundo. Márcia, obrigada, querida. Boa noite. Marli, um beijo, meu amor. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada.